bem informado agora no Águia News TV, levando ao conhecimento dos fatos, em primeira mão. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um bombardeio russo que atingiu um restaurante da cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia. 3 menores de idade estão entre os mortos, incluindo um bebê que nasceu em 2022. Já entre os feridos estão 3 colombianos. O balanço foi atualizado pelo Serviço de Emergências da Ucrânia nesta quarta-feira, um dia após o ataque. As operações de resgate prosseguem e 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A explosão de terça-feira atingiu o restaurante Ria Pizza, um local muito procurado por soldados e jornalistas em Kramatorsk, o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país. Além do restaurante, outros imóveis também foram atingidos: prédios, estabelecimentos comerciais, veículos e uma agência dos Correios. De acordo com a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou 2 mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. Localizada a oeste da cidade devastada de Bakhmut, cenário da batalha mais violenta e prolongada da guerra, Kramatorsk já foi atingida por vários bombardeios russos. Desde o ano passado, nós estamos acompanhando de perto a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas vocês sabiam que há um outro conflito gerando preocupações tão grandes quanto essa guerra? Em Khartoum, a capital do Sudão, caças sobrevoam e bombas caem sobre a cidade. Mais de 100 mil pessoas fugiram para países vizinhos e cerca de 334 mil tiveram que se deslocar internamente. Mas você sabe o que está acontecendo por lá? Para entender, nós precisamos falar sobre a história conturbada desse país. O Sudão é um país localizado no nordeste da África e é o terceiro maior país do continente, ficando atrás apenas da Argélia e da República Democrática do Congo. Além disso, ele tem uma população de mais de 46 milhões de habitantes. Ele possui uma das localizações mais geoestratégicas do continente, estando próximo ao chifre da África, com cerca de 853 quilômetros de litoral no Mar Vermelho, uma região de passagem marítima entre a Europa e a Ásia e uma intensa rota comercial. O país foi colonizado pela Grã-Bretanha e o Egito no século XIX e permaneceu sob o domínio estrangeiro até a sua independência em 1956. Desde a independência, ele tem sido marcado por conflitos internos e guerras civis. Durante os anos de 2003 e 2008, enfrentou uma guerra civil na região de Darfur, no oeste do país. O conflito começou quando grupos rebeldes de origem étnica africana acusaram o governo central de marginalizá-los e discriminá-los. Alegaram que o governo, que era dominado por grupos árabes étnicos e tem uma base de poder na capital, Khartoum, estava negligenciando suas necessidades e direitos, exacerbando a pobreza e a falta de serviços básicos na região. Em resposta, o governo sudanês lançou uma repressão militar brutal contra os rebeldes, apoiada por milícias locais conhecidas como Janjaweed. Os ataques foram caracterizados por violência generalizada, incluindo assassinatos em massa, estupros e deslocamento forçado de civis. Estima-se que até 300 mil pessoas tenham sido mortas e 2,7 milhões expulsas de suas casas em Darfur ao longo dos anos. Em 2011, o Sudão enfrentou a separação do Sudão do Sul, que se tornou um país independente após uma longa guerra civil que durou décadas. O governo central, historicamente, marginalizou e subjugou a população do Sul, majoritariamente habitada por grupos étnicos africanos, explorando seus recursos naturais e impondo políticas discriminatórias. Isso levou a uma longa guerra civil que durou de 1983 a 2005, entre o governo sudanês e o Movimento Popular de Libertação do Sudão, liderado por grupos rebeldes sulistas, resultando na secessão do Sudão do Sul, que trouxe grande estabilidade política e econômica para o Sudão. No ano de 2019, após meses de protestos populares resultantes da crise econômica e que passou a tratar também de questões mais amplas de democracia, justiça social, direitos humanos, o autocrata Omar al-Bashir, que se encontrava no poder há 30 anos, foi deposto em um golpe militar liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan. Desde então, o país vinha sendo governado por um conselho soberano compostos por civis e militares para governar o país durante um período de transição de 3 anos. O líder da coalizão de
oposição aos militares, Abdallah Hamdok tornou-se o primeiro-ministro e foi encarregado de liderar o governo civil. Porém, em 2021, em meio às tensões políticas e uma crise profunda, com alta inflação, escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos, os militares liderados por al-Burhan, com auxílio das Forças de Suporte Rápidas, RSF, deram um novo golpe. Dissolveram o governo de transição, prenderam o primeiro-ministro, ocuparam emissoras de rádio e TV e derrubaram o sinal de internet, causando um apagão de informações no país. Aqui cabe explicar quem são as Forças de Suporte Rápidas, o RSF. Depois de tomar o poder em um golpe militar em 1989, o Omar al-Bashir procurou evitar que seu próprio reinado fosse derrubado de maneira semelhante. Então, ele criou vários órgãos de segurança alternativos, incluindo milícias islâmicas, para utilizar na defesa do país e na contenção de protestos. As Forças de Suporte Rápido, o RSF, fazem parte dessa estratégia. Lideradas por Mohammed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, são um grupo paramilitar criado em 2013 a partir dos Janjaweeds, aqueles que atuaram em Darfur junto com o governo. Com frequência, o autocrata Bashir contava com o grupo paramilitar para reprimir protestos. Em 2017, o país aprovou uma lei que reconheceu as Forças de Suporte Rápidas como uma força de segurança independente. No golpe de 2021, Burhan contou com a RSF para reprimir os protestos e, em seguida, Hemedti foi nomeado chefe adjunto do Conselho Soberano do Governo, sendo efetivamente o número 2 de Burhan. A pergunta que vocês devem estar se fazendo agora é: como todo esse histórico está relacionado com o atual conflito? Bom, após o golpe de outubro de 2021 de Burhan e Hemedti, os manifestantes sudaneses foram às ruas para exigir o retorno de um governo civil, levando as potências ocidentais, por exemplo, a pressionar os dois líderes a voltar à mesa de negociação e elaborar um novo acordo de transição. E, em dezembro de 2022, os generais e os políticos civis tinham elaborado um novo acordo que colocaria o Sudão de volta numa transição para um regime democrático. No entanto, uma das propostas desse acordo dizia respeito a uma reestruturação das instituições de segurança do país, sugerindo a integração da RSF ao exército sudanês. Os líderes dessas instituições não conseguiram chegar a um consenso em relação à integração. E após diversas pressões internas e externas para que o acordo saísse, Burhan e o Hemedti começaram a reunir as suas tropas em Khartoum em antecipação a um conflito que eclodiu na manhã de 15 de abril de 2023. Ambos os lados estão posicionados em grandes bases urbanas em todo o país. E com isso, os combates eclodiram quase que simultaneamente em todo o território nacional, principalmente em Khartoum e Darfur. Embora o Sudão esteja familiarizado com os conflitos internos, a guerra urbana contínua em Khartoum não tem precedentes. Milhões de pessoas estão presas em um crescente desastre humanitário. E a raiz desse conflito entre Burhan e Hemedti é a fragmentação do aparato de segurança do Sudão. A rivalidade entre ambos lançou o país num caos e está ameaçando reacender os conflitos de longa data em Darfur e em outras regiões que pode envolver também os países vizinhos até. O súbito colapso do país em violência, ele reflete em parte o fracasso dos movimentos da sociedade civil, das potências ocidentais e regionais em diminuir as tensões entre a RSF e o exército sudanês. A melhor chance de extinguir esse conflito está em uma frente unificada. E as potências ocidentais e regionais, elas precisam se unir a grupos da sociedade civil sudanesa para pressionar por um cessar-fogo permanente e, eventualmente, uma transição para uma democracia liderada apenas por civis. Em primeiro lugar, as potências ocidentais e regionais, elas precisam resistir à tentação de apoiar um determinado lado e trabalhar juntas para conter o conflito. Algumas dessas potências regionais já possuem uma relação com algum dos líderes. O Egito, por exemplo, já enviou armas algumas vezes para as forças armadas sudanesas e a RSF já enviaram soldados para lutar no Iêmen em nome da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Estabeleceu laços com o califa Haftar, o chefe do chamado Exército Nacional da Líbia, e até com a milícia do grupo Wagner da Rússia. À medida que esses dois beligerantes começarem a ficar sem suprimentos para manter a sua ofensiva militar, eles vão estar mais dispostos a fazer acordos com esses parceiros, os regionais, distribuindo, por exemplo, minas de ouro, terras agrícolas férteis e concessões no Mar Vermelho, entre outros recursos, sempre em troca de apoio. Porém,
O envolvimento desses países nesse conflito em específico poderia transbordar para além das fronteiras sudanesas e por isso que a neutralidade é tão importante aqui. Por isso também a atuação de potências ocidentais como os Estados Unidos e a França são necessárias, podendo usar sua influência sobre os vizinhos do Sudão, desincentivando o seu envolvimento e buscando desmobilizar as partes envolvidas. A França desempenhou um papel importante no início, quando promoveu uma evacuação extraordinariamente eficaz de 538 pessoas de Khartoum, das quais apenas 209 eram de nacionalidade francesa, e permitindo que aliados, incluindo os britânicos, alemães, espanhóis e turcos, conduzissem seus próprios transportes aéreos. Os Estados Unidos, junto da Arábia Saudita, também tentaram atuar negociando um cessar-fogo de 72 horas no início da guerra, que no final não foi bem sucedido. Porém, abriu uma margem para mediação de players ou atores internacionais. Em segundo lugar, a sociedade civil do Sudão também tem que atuar para evitar que o conflito entre a RSF e o exército evolua para uma guerra civil multipartidária envolvendo diferentes grupos étnicos do país. As altas tensões étnicas e o excesso de armas depois de décadas de conflitos civis aumentam o risco que esse conflito se misture com outros de longa data na periferia do Sudão, tornando de uma gravidade e complexidade sem precedentes. Para evitar tal resultado, os líderes tribais e sufis têm que ser encorajados a desempenhar papéis como mediadores, buscando um cessar-fogo imediato. Assim que esse cessar-fogo permanente estiver em vigor, a sociedade civil sudanesa, os países ocidentais e as potências regionais devem fazer um esforço unificado para uma transição para o governo civil. Mas eles vão precisar repensar fundamentalmente como deve ser esse processo de transição. Embora os arranjos prometam uma eventual transferência para os líderes civis, eles privilegiaram os atores militares, relegando os políticos e os grupos civis ao status de parceiros minoritários. É crucial a adoção de uma nova estratégia para solucionar o conflito, dada a complexidade e a persistência dos desafios enfrentados pela nação sudanesa. Uma nova abordagem abrangente e inclusiva que envolva todas as partes interessadas, tanto internas quanto externas, dando maior protagonismo para os atores civis e podendo apenas contar com o apoio dos militares na manutenção da transição. Uma vez que o governo liderado por civis esteja finalmente em vigor, ele vai precisar reformar o setor de segurança, integrando o exército, as RSF e outras milícias paraestatais em um exército nacional unificado que responda a líderes eleitos, civis, claro, a fim de evitar uma repetição do atual conflito. Nada disso vai ser fácil e tudo exigirá que os parceiros internacionais do Sudão e a sociedade civil sudanesa se juntem numa frente única. Caso contrário, nós vamos ver um novo grande conflito eclodindo e gerando uma crise humanitária maior ainda. خون جلادوما نما كلمة تسكيت غني بيجي مرة بسار نمان دلقة دافين ديم دلقة إيه ما هرقة أكايتن ديمنا إنجي تاني دعوة تاني راني كراسيتي هجى تاجينهم ما جينهم كلا جينهم لومتنا ليلا إلا أنا كنا ما يومي كنا ونينا ودربا تتكلم كهوني تشوترا أجتا تشوترا. Mustafa Jamal queria fugir das dificuldades da vida na Etiópia. Sem um plano e com pouco dinheiro, ele iniciou a travessia mortal rumo à Arábia Saudita. Lubuna mameka anu madito ndaba mejiru, lekino alhamdulillah nagangale. Akaitin demina inje chane dawa chanjirane karasiti. Esta é a história daqueles que deixam a Etiópia para tentar conquistar uma vida melhor. Estes etíopes acabaram de cruzar ilegalmente a fronteira com o Djibouti. Esta é a primeira etapa de uma jornada de 2.000 quilômetros até a Arábia Saudita.
Eles seguem uma antiga rota de comércio de escravizados e primeiro vão ter de caminhar por centenas de quilômetros pelo deserto até chegar ao litoral. Lá, eles precisam cruzar o Mar Vermelho até o Iêmen, atravessando uma zona de guerra até o destino final. Eles têm que entregar toda a confiança, o dinheiro e suas próprias vidas nas mãos de traficantes de pessoas. C'est des gens qui ne savent pas la chaleur. Ils rentrent en chemin avec une bouteille d'eau. Et une fois arrivé au mi-chemin, il ne peut ni reculer, revenir, ni avancer jusqu'à l'arrivée. Donc il continue et il se déshydrate et ils finissent par mourir. Todos os anos, dezenas de imigrantes morrem no deserto do Djibouti. Após 2 semanas de caminhada, os etíopes são levados por traficantes de pessoas a uma praia isolada, onde barcos estão à espera para levá-los ao outro lado da fronteira com o Iêmen. Ici, les trafiquants, ils sont payés par le nombre de têtes. Donc tout le monde veut envoyer le maximum de personnes. Mais sur la mer, il n'y a pas de pitié. Tu prends un bateau qui prend 100 personnes, si tu le charges 150 personnes, le risque c'est le naufrage. Cerca de 1.000 etíopes chegam ao litoral sul do Iêmen todos os dias. 2 etnias locais, a Oromo e a Tigray, estão sempre à flor da pele. Assim, na China, kaitin na malola ni Maida. Tapa bau na warante te Tigray, bakai no mula ta chubera. Lagagamana te chura. Já no Iêmen, mas ainda a 1.500 quilômetros da fronteira mais próxima com a Arábia Saudita, os imigrantes entram no caos de uma zona de guerra. الآن شوي يعني استقل لأنها ما فيش تجديد الآن. كان قبل الحرب في تجديد في مضايقات من جانب الحكومة فيه. يعني الآن خفت المضايقات شوية. والله هذا بعض الأحيان يقول كثير بعض الأحيان يقول قليل من قدام الحرب كذا. Alguns podem pagar pelo transporte, outros têm de caminhar. في اليمن الناس يعذبون أنا وما شفت واحد اللي يعذب ناس اليوم يروحوا من بلد من طريق القسم يشيلون الخوش يقول حول تمشي هذا لتعذيب وما عنده معوزلات ويقول حول هذا ضربة تعذيب. هذه ما بشام مشاور يتسقى فاطم غراب جلا تدبدب ያለው ራሴን ያዞረኛል ጉልበቴ 6 ወር ተደበደብኩት ተሰቃየሁት 6 ወር ውሃጥም በራብ ራሴንም ያመኛል ያዞረኛል ጉልበቴን Mustafa, como muitos outros, foi sequestrado e torturado. Warga dia seberi kapal nanya ni.
akkasitti ni dabaddabanuu bishaanan qarqaratti galee ce'ee 30,000 awwaalsa gamatti na qaxaqataniituma jechuudha. Asii walumatti qaqqabaniituma na awwaalanii achi keessa ba'ee guman deemutti turuu kana akka adagaa kanarra immoo bu'e. Himbi ako malega namni kadume hanggang gab hedduudha. Namni kadume hedduudha. Isaan himbi ako maguruu dhumuu isaanii arge malee. Para muitos imigrantes, este é o fim da viagem. Sem dinheiro para pagar os traficantes, é impossível chegar à Arábia Saudita. Mustafa conseguiu chegar à fronteira, mas foi baleado na perna em um ponto de controle saudita. Ele logo se viu de volta a Aden. Após 6 meses no Iêmen, Mustafa foi deportado. Faz cerca de 1 ano que ele voltou a viver com a família na Etiópia. Assalamu alaikum. Mas deema jirani asuma dhiyoo kana deemanuuru. Abboonni nani gortu karaa Yemeniin deemina akka ani ta'e kana ta'e janiiti. Katamu kana keessa ijoollee 4tu deemeera.